Olá, seres iluminados, eu sou Thaís Ende, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar sobre religiões. Finalmente eu vou falar sobre as religiões. Quando você vai estudando, despertando a sua consciência, entendendo sobre a conexão com o todo, que não tem nada a ver com religião, você também entende que a religião é como se fosse um engatinhar da gente para a espiritualidade. A ideia de religião era religar a gente a Deus, mas não é bem isso que acontece. Sim, a religião tem papel importante na sociedade. De certa forma, ela foi criada para dominar os nossos instintos mais obscuros, um demônio dentro da gente mesmo, né? Então, quantas pessoas, infelizmente, ainda não despertas, precisam, de certa forma, de uma religião para que elas despertem em si o seu lado bom, né? Então, tem sim uma importância muito grande na sociedade a religião, porque a religião ela traz aquela ideia de você olhar o lado amoroso, a caridade, a bondade, o seu lado luz. Então, de certa forma, a religião ela traz isso, principalmente quando a maioria das pessoas vivem no automático. Então, ela tem um papel importante. Eu já vi muitas pessoas abandonarem vícios, né, de drogas, de bebidas, de cigarro, muitas vezes por estar na religião, por a religião trazer a importância de largar esses vícios. Eu já vi, por exemplo, pessoas que eram viciados em drogas, trocar o vício da droga pela leitura da Bíblia. Fazer a leitura bíblica e a oração, de certa forma, um vício, mas um vício bom, porque lembra que vício é tudo aquilo que me controla. Não é só, eu tô falando aqui de vícios que são prejudiciais para nossa vida e saúde. E quantas pessoas, muitas vezes, precisam desse domínio e ela só encontra quando ela substitui os vícios das drogas, da bebida, do cigarro, quando ela substitui esse vício, por exemplo, por fazer oração o tempo todo, por ler a Bíblia o tempo todo. Então, eu conheci pessoas que às vezes tinham vícios de drogas e que elas foram trocando esse vício pela leitura da Bíblia. Então, ela lia diariamente. Toda vez que ela sentia aquele impulso de fazer algo, de se jogar no vício, alguma coisa, ela corria ler a Bíblia, ela corria fazer uma oração, ajoelhar para fazer uma oração. Então, ler a palavra, ouvir um louvor ou até mesmo fazer uma oração era o que fazia com que elas tirassem aquela ansiedade e aqueles pensamentos sobre aquilo, porque o vício ele vem para muitas vezes você cobrir um buraco dentro de si, né? Então você tá com a carência de algo, você tá sentindo uma dor ali que você quer sair daquela dor, e muitas vezes a pessoa para sair da dor, o que ela faz? Ela se joga no vício. Então eu já vi muitas pessoas saírem do vício fazendo essa substituição. Eu já vi também, dentro da religião, por exemplo, eu lembro de uma conhecida que a gente tinha, que quando a gente foi pra religião, basicamente ela que levou a gente pra religião. E ela fumava muito, ela fumava demais. E quando ela foi aprendendo dentro da igreja que, né, era errado ter o vício, que era pecado, que, né, a questão de fazer a vontade da carne, que é uma coisa que a gente aprende muito na igreja. Dá pra conciliar a ideia da vontade da carne com a vontade do ego, tá, gente? Quando você começa a entender esse conceito, você sai um pouco dessa religiosidade, porque a religiosidade ela traz um pouco de excesso de vida, no sentido de eu não posso nem viver o mundo lá fora. Na verdade, eu faço parte desse mundo. Quando Jesus diz pra mim não me conformar com esse mundo, ele tá falando pra eu entender que eu vivo aqui, mas eu não pertenço aqui. Eu posso viver aqui da melhor maneira, mas sem me conformar em ser daqui. Isso que nem eu falei no áudio, em um dos áudios que eu fiz, eu falei, cuidado com o excesso, tanto de um lado quanto do outro. Cuidado não começar a olhar tudo como errado, a querer criticar tudo, e eu tenho que ser diferentão do mundo, e aí você não quer viver na Matrix, mas você está na Matrix, certo? E a religião, ela traz esse excesso também. Por isso que eu falei que o universalismo estava virando religião também. Porque quando você é uma pessoa que já foi doutrinada dentro de uma religião, que você já passou por essa doutrinação, você conhece a doutrinação. Então você começa a ver que começam a querer te doutrinar, que o despertar tem que ser dessa forma, que a vida espiritualista tem que ser dessa forma. Isso é doutrinação também. Quem tem que determinar como que eu vivo é o Espírito Santo dentro de mim. Não é as pessoas fora. Só eu e o meu mentor, só eu e o meu eu superior, minha centelha divina, só eu e o meu eu superior que vamos saber o que é certo pra mim, o que é real pra mim, tá? Tem que fazer sentido pra minha vida, pro meu viver, tem que ser livre. Se eu tiver que me prender a algo, se eu tiver que fazer algo em específico, isso quer dizer que eu não estou vivendo a minha verdadeira espiritualidade, tá? Esses julgamentos vêm muitas vezes da religião. Tá, passando aqui a entender que sim, gente, religião é importante pra sociedade. Parte do que vemos, né, da questão
questão de caridade, da questão de pensar no próximo, sim, muitos de nós aprendeu na religião, tem um papel fundamental, sim, tá? Tem ajudado muitas pessoas a mudarem as suas vidas, seus conceitos, sim. Só que tem algumas coisas que a religião erra. Não é questão religião em si, a religiosidade. A religiosidade que os dogmas trazem, isso sim é errado. Então, o que acontece? Uma das coisas que eu percebi que eu trouxe, assim, desse conceito de ser errado a religião em si, né, até certo ponto. O conceito de religiosidade. Vamos falar aqui da religiosidade, porque você pode estar em uma religião e ser uma pessoa totalmente espiritualizada, se você sair do conceito religiosidade. Vou citar eu como exemplo. Eu estive por 20 anos na igreja evangélica, dos meus 11 anos de idade até meus 31 anos de idade. Eu estive na igreja evangélica. Então, eu pratiquei tudo que era ensinado à risca. Só que quando eu estava lá, por exemplo, tinha muitas coisas que não faziam o menor sentido pra mim. A questão de morreu, acabou, a questão de alguns usos e costumes, tá? Não fazia sentido pra mim. Ainda mais quando eu entendo que quem me transforma é o Espírito Santo, então por que eu tenho que tomar muitas atitudes fora, sendo que é o Espírito Santo que vai me convencer do meu pecado, né, do que eu estou errada. Vamos colocar aqui que é o que a igreja ensina, certo? E aí eu começo a fazer questionamentos, fui chamada de rebelde, tá? Ó, você tá com rebelião, você tá com rebeldia, né? Você tá se tornando rebelde. Por quê? Por questionar. Então uma das coisas que a religião faz muito é não permitir que as pessoas questionem. É assim e acabou. Não, não é assim e acabou. Tanto que quando eu comecei a entrar, quando eu estava no autoconhecimento e eu comecei a querer buscar ajuda, né, mentorias, uma das coisas que faz ocorrer das pessoas é, quando você vai participar de grupos de mentorias, que pode te auxiliar no seu crescimento, e as pessoas começam a dizer que você não pode questionar. Não, você não pode questionar o meu ensino, você não pode questionar o meu método, porque o meu método funciona. Tá, o seu método funciona, mas se eu não posso questionar, isso é doutrinação, tá? É a doutrinação que faz com que eu não possa questionar as coisas. Isso é uma coisa ruim pra mim da questão religião, porque isso se apega na religiosidade. Então eu tenho que ser cega, fechar os meus olhos para as falhas da religião, porque eu não posso questionar. Eu não posso questionar. Então isso é uma coisa que eu acho ruim. E aí, voltando aqui da questão de que eu comecei a fazer muitos questionamentos, da questão do usos e costumes. Quando você entende, vamos colocar aqui aquele versículo que fala da mulher se portar em ordem e decência. Ordem e decência, gente, se eu vou pra praia, eu tenho que usar vestimentas de banho. Se eu estou na praia de terno e gravata, eu estou em ordem e decência? Não, gente, eu estou em desacordo com aquele lugar. E era uma coisa assim que ficava na minha cabeça, falar, meu Deus, mas se eu vou pra praia, eu vou usar roupa de banho. Se eu vou pra piscina, eu vou usar roupa de banho. Como que eu tenho que ir pra piscina, eu tenho que ir de saia, não dá. Eu estou em desordem com aquele lugar. Então eu tinha uma percepção diferente. E quando eu ia falar pra pastores, pra líderes, eles vinham me puxar a orelha. Não, você tá com rebeldia, com rebelião. Como assim? Não, porque você tem que usar sempre saia, que não sei o que. Eu falei, gente, mas se eu tô num lugar de banho, quem tá em desordem e indecente naquele lugar sou eu. As pessoas estão com roupa de banho naquele lugar, elas estão totalmente alinhadas com aquele lugar, tá? E eu tô citando um exemplo aqui bem banal, gente. Vamos falar assim, uma coisa que eu falei até pra minha mãe. Eu falei assim, mãe, pensa, se eu vou num baile funk. Gente, eu não gosto de funk, tá? Mas vamos, quem gosta, tá? Eu vou num baile funk. Qual o sentido de eu ir no baile funk parecendo uma pessoa evangélica? Aí eu vou de saiona, de cabelão. Cara, eu tô totalmente desalinhada com aquele lugar. Ah, mas as funkeiras não sei o que. Cara, ela tá no lugar dela. O que você foi fazer lá e criticar essas pessoas? Elas estão com ordem e decência naquele lugar. Elas estão comportadas de acordo com o local. Então, quando eu tenho essa percepção de ordem e decência, aí eu vou me vestir de acordo com o local que eu estou. Eu vou me comportar de acordo com o local que eu estou. Quer ver mais um exemplo banal e muito simples, corriqueiro? Casamento. Você vai no casamento como, gente? Se você foi convidado para um casamento, ou você vai comprar uma vestimenta de acordo, uma vestimenta social que vai estar de acordo com aquele lugar, ou você vai alugar um vestido, né? No caso, você mulher, você homem, vai alugar um terno, uma gravata, ou vai comprar um terno, uma gravata. Ou seja, por que para ir num casamento eu tenho que me alinhar com o casamento, com o local, porque é a ordem e decência daquele local. Aí, para ir pra praia, eu tenho que ir, não posso ir com roupa de banho, porque aquilo é pecado. Aonde? Eu estou em desordem indecente com aquele local. Eu estou em desalinhamento com aquele local. Gente, isso é pra tudo na vida. Qualquer lugar que eu vou, por exemplo, se eu for num tribunal, eu tenho que ir com uma vestimenta mais séria, mais, né? Eu não posso chegar lá como do jeito que eu estiver na rua. Não posso. Mesmo que eu for uma pessoa que foi convocada a estar lá pra testemunhar qualquer coisa, eu vou pôr uma roupa mais fechada, mais séria. Eu não posso chegar lá de qualquer jeito, senão eu não vou também, as pessoas não vão levar a sério o meu testemunho se eu chegar parecendo um mendigo de rua ou uma pessoa qualquer da rua, não é verdade? Então eu vou pôr a minha melhor vestimenta pra ir num tribunal. Tá vendo que a ordem
ordem e decência quer dizer que eu vou me portar conforme o local? Então, na religião tinha um exagero dessa questão da ordem e decência, da questão da vestimenta, entende? A questão de também muitas coisas que pegavam no pé, de que tem que ser assim, tem que ser assado, você tem que se portar dessa maneira. Só que quando a pessoa tinha comportamentos, e eu não tô falando da vestimenta, tá, gente? Porque colocava muita questão de vestimenta, mas a pessoa tinha comportamentos que não estavam de acordo com o que a igreja dizia de ser uma pessoa cristã. Ela não dava o que a gente chamava na época na igreja de dar um bom testemunho. Mas, entendeu? Esse mas aí quebrava. E fora a questão de 2 pesos, 2 medidas. Tudo isso foi me tirando da religião. Então, assim, se você perguntar pra mim da questão religião, eu vou dizer pra você, vá onde o seu coração se sente bem. Se você se sente bem, porque assim, gente, a religião, ela tinha que ser um lugar para as pessoas conhecerem mais a verdade e não ser mascarada a verdade, além de ser um lugar de você viver em comunidade, de você ter um compartilhamento, de ser um lugar para você agradecer por todos os recebidos de Deus. Vamos colocar assim. Mas não é o que acontece na real. Você chega num lugar, às vezes você se sente bem, dali a pouco você se sentiu bem ali, começou a ir para agradecer a Deus, e aí começam a querer te doutrinar. Então começa a sair o conceito real dessa situação, tá bom? Então, gente, aí o conceito de que eu falo aqui, o que é errado? É a questão de você ficar preso a isso. Tudo que causa aprisionamento, gente, é errado. Como assim, né? Vamos dizer, quando coloca o conceito de salvação fora, tá? Você vai ser salvo só se você for à igreja, aí você tem que ir todos os cultos e orações, você só vai ser abençoado se você estiver frequentando a igreja certinho. Então, gente, isso tá errado. Aí você pode dizer assim pra mim, mas você é ressonante. Se você já ouviu meus áudios, já assistiu algum dos meus vídeos, você percebeu que eu já falei que tudo tem que ter um tempo. Então, por exemplo, nesse momento eu preciso dessa ferramenta e eu sinto que eu vou usar ela por mais uns 2 anos pela frente. Eu acredito que não mais do que isso. Por quê? Tudo que me prende, eu dependo disso pro resto da vida, tá errado, gente. Entendeu? Tudo que me aprisiona. Então, esse conceito de que eu dependo de algo fora é errado. E as religiões trazem muito forte isso. Você só vai ser salvo, você só vai ter uma vida espiritual, você só vai ter uma conexão com Deus se você tiver uma religião. Tanto que, por exemplo, quantas pessoas apontam de dedo pra mim hoje porque eu não tenho uma religião, então eu sou ateu? Quem diz? Tanto que eu lembro que eu tava conversando com uma amiga e a base da minha vida, gente, é Deus. Sempre foi. Eu não sou nada sem Deus, né? Eu não existiria aqui se não fosse Ele. E aí, as minhas conversas são sempre essa. Eu falo de oração, eu falo de versículos bíblicos, porque eu tenho uma base bíblica muito grande. Jesus é o meu mestre, Jesus é o meu exemplo, né? Viver uma vida crística é diferente. Então, você ser imitador de Cristo é uma coisa totalmente diferente da religião, tá? A religião fala pra você ser imitador de Cristo, mas começa a colocar bases que Cristo não colocou. Começa a te dar dogmas e conceitos que Cristo não colocou. Aí começa, você tem que viver a vida assim, assim, assado. Mas Jesus não foi nada disso que Jesus passou pra gente. Jesus nos deixou completamente livre pra vivermos a verdade interior, pra viver o amor de verdade, entende? E aí, quando você não se baseia no que as religiões ensinam, você não tem uma religião, então você não tem Deus? E eu lembro que essa amiga olhou pra mim e falou assim, nossa, mas você fala bastante de Deus. Nossa, mas você acredita em Deus, né? Você tem Deus pra tudo na sua vida? Claro, sempre. Deus é tudo. Quem sou eu sem Ele, né? A minha vida é dele. A minha vida pertence a Ele. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só porque eu não tenho religião, não quer dizer que eu não tenho Deus. Tá vendo como as pessoas confundem? E tem muita gente por aí que tem religião, mas não tem Deus de verdade no coração. Você conhece as pessoas que ela tem Deus em si pela prática da vida, né? Como Cristo disse lá, né? O viver conforme Cristo. Se eu imito a Cristo, eu tenho amorosidade. E muitas vezes você vai perceber uma pessoa que ela tem Cristo em si, ela sendo ateu, que ela não assume Deus, ela não assume acreditar, mas ela tem comportamentos que são relacionados a ter Deus dentro de si. Muito mais do que uma pessoa religiosa, entende? Então, assim, a religião não é errado. Você precisa ir num lugar que você se sente bem. Se você se sente bem na igreja evangélica, na igreja católica, na Umbanda, se você se sente bem no budismo, no hinduísmo, na onde você se sente bem, vá. Porque é você e a sua conexão espiritual. Mas que seja algo seu. Porque não fazer igual quando eu tava na igreja, eu questionava muita coisa, entende? E não que eu tava errado de questionar, como eu disse, a religião não pode te prender. A religião tem que ser uma coisa assim sua, você e Deus, e tem que ser livre. E aí eu questionava muitas coisas e eu era reprovada por questionar, por quê? Por causa dos dogmas, doutrinação. A doutrinação é errado, tá? Você tem que ser livre pra ir. Você vai porque você quer ir, não porque você é obrigado a ir, porque se você não for, você vai ser castigado, se você não for, você vai pro inferno. Isso aí é doutrinação, gente. Isso aí não é a verdadeira espiritualidade. Não tem nada a ver com espiritualidade isso aí. Eu tenho que ir porque eu tenho que pagar meus pecados. Então você não tá indo porque realmente você tem uma conexão com Deus. Você tá indo por obrigação, entende? Não é certo isso aí. E aí tá. Daí eu lembro que eu tava na igreja e tinha, por exemplo, na época que eu era adolescente,
adolescente, a gente não podia usar brinco, a gente não podia usar calça, a gente tinha que ter um cabelão comprido, não podia usar maquiagem, porque é a Jezabel, né? Esses conceitos preconceituosos, né? Então tinha isso muito forte. E eu lembro, o que acontece quando você tá impregnado na religião, quando você tá ali, naquele entorno? A condenação, o julgamento dos outros. Porque o outro tem excesso de vaidade. Porque o outro usa maquiagem. Porque a outra tá em pecado porque usa brinco. Tá em pecado porque corta o cabelo. E essas coisas assim que tem muito na religião. E aí eu comecei a me questionar. Por que a outra usar brinco me incomoda? Por que a outra usar maquiagem me incomoda? Por que a outra cortar o cabelo me incomoda? Não deveria me incomodar. Se eu estou fazendo certo, então não deveria me incomodar. Quando eu fazia esses questionamentos, aí vinha de novo. Você tá sendo rebelde. Ó, rebelião. Você tá com rebeldia com Deus. Mas eu estou questionando por que o outro me incomoda. A resposta era sempre porque eu tinha que ensinar pro outro. Eu não tenho que ensinar pro outro. Se é eu e Deus, é eu e Deus. E isso não deveria me incomodar. E aí, gente, quando eu estou ali com os meus 31 anos que eu decidi não fazer parte mais de religião nenhuma, foi quando eu entendi que quando eu olhava para o outro e dizia que o outro estava em pecado, não é porque eu realmente acreditava que o outro estava em pecado por causa do seu comportamento ou da sua atitude. Eu estava dizendo que o outro estava em pecado para afirmar que eu não estava. Era um reafirmar que eu havia feito uma escolha certa. Logo, eu não acreditava naquela escolha que eu tinha feito. Mas, para me convencer, eu preciso condenar os outros. Então, quando você vê essas pessoas julgando, condenando, apontando de dedo, pode ter certeza que ela não tem certeza do que ela está fazendo. Para reafirmar que ela fez uma escolha correta, ela precisa apontar de dedo para os outros. Vou contar de um líder. Tinha um líder religioso muito rigoroso e que gostava de ficar apontando de dedo para todo mundo, que ele tinha que afirmar para si mesmo que ele escolheu a religião certo, que ele estava fazendo tudo certo, que a família dele estava dentro de um conceito. Ele largou padrões de vida que ele tinha para viver o tal do chamado da igreja. E aí, para afirmar que ele tinha feito a escolha certa, ele tinha que condenar todo mundo que não fez. E aí era onde esse líder religioso com sua família viviam muitas frustrações. Só que aí ele condenava todo mundo. E aí as pessoas começaram a se sentir mal, porque ele começava, tipo assim, ele queria dizer pra si mesmo que tava valendo a pena o que ele fez, as coisas que ele abriu mão, mas ele não tinha certeza. E eu lembro que algumas pessoas me questionaram sobre esse comportamento e eu disse assim, vou falar da minha experiência. Quando eu descobri que não era nada daquilo que a religião me ensinou, que eu estava presa numa jaula que na verdade sempre esteve aberta. Quando eu percebi aquela porta aberta, quando eu comecei a dar passos fora, eu entrei num conflito muito grande, porque tipo assim, poxa, então eu vivi uma mentira a minha vida inteira? Agora você imagina pra esse líder, de repente ele começa a observar que a vida não é bem do jeito que ele imaginou, que Deus nunca castigou ele e que não tinha problema nenhum ele não aceitar esse chamado, que não era bem esse chamado que Deus estava fazendo pra ele. Óbvio que ele entrou em conflito gigante, então ele tinha que não é possível que eu escolhi errado. Então pra ele reafirmar pra ele que ele fez uma escolha certa, ele condenava os outros. Mas na verdade era autocondenação que ele estava fazendo, porque ele tinha, assim, lá dentro dele tinha certeza de que, poxa, eu acho que eu fiz cagada. Eu acho que eu fiz errado. Eu acho que não era bem isso aqui e eu entendi isso aqui. E agora eu comprometi a mim e a toda a minha família, porque eu movimentei toda a minha família para um tal de um chamado que eu não tenho certeza se era bem isso que Deus estava falando. Então, assim, essa dúvida cruel, esse se sentir traído pela religião e por si, faz com que as pessoas entrem em condenação dos outros. Então eu tenho que julgar o outro errado para reafirmar que eu estou certo. Gente, isso é cruel? Não, nem tanto com os outros, mas consigo mesmo. Deixa eu tentar me colocar aqui na situação. Por 31 anos, eu segui ideias, dogmas, crenças, não só dogmas religiosos, dogmas familiares, dogmas sociais, que quando eu caí em si não fazia o menor sentido, mas me trouxeram até aquele momento ali. Só que aí quando eu descubro, eu lembro que o conflito fez com que eu começasse a duvidar até da existência de Deus. Eu acho que todo mundo que passa pelo caminho do despertar, quando começa a perceber que os dogmas, de certa forma, travaram a nossa vida, bloquearam o nosso caminho e fecharam os nossos olhos para a verdadeira verdade, eu acho que é um conflito gigante. Você tem que olhar e assumir que aquilo ali não é verdade. Que, na verdade, ninguém sabe o que é realmente verdade. Porque o conceito de verdade, ele muda conforme a pessoa e a experiência. Até para mim, o que era verdade há anos atrás não é verdade hoje. Então, como eu posso assumir algo como verdadeiro? Entende? E esse conceito se quebra. Nossa, aí, assim, esse desconstruir religioso
religioso principalmente, é doloroso. Agora imagina quando você é um líder. Aí a coisa é pior, entende? Aí a desconstrução é ainda pior. Por isso que às vezes a gente vê falar de padres, pastores, líderes religiosos que passam por grande depressão, que tentaram suicídio ou até que se suicidaram. É porque enfrentar isso não é fácil, entende? Então quando pessoas vinham me falar, eu falava assim, se coloca no lugar dele. Ele provavelmente ele tá percebendo que ele não precisaria ter abandonado toda a vida que ele havia construído para viver um tal de um chamado que não é bem desse jeito que acontece, não é bem desse jeito que funciona. Quando você se depara com isso, aí a coisa fica complicada. Então assim, se você perguntar para mim, religião é importante? Sim, para você dar os seus primeiros passos, para você ter o primeiro conhecimento. Por exemplo, eu vim estudar o autoconhecimento, eu vim me conhecer através da Bíblia. Só que eu só estudei a Bíblia porque eu estava na religião. E dentro da religião, os evangelistas da época incentivavam a gente a ler a Bíblia e não só ler, estudar, ler outros livros evangélicos na época e estudar o conceito religião, estudar sobre a igreja. Não eram todos. Alguns evangelistas tinham essa visão de que a gente precisava estudar e conhecer por nós e não levar a sério só o que os líderes passavam. E eu lembro de ouvir, tinha um evangelista em específico, que eu não quero citar nomes aqui, que ele dizia assim, você não pode se prender a esse estudo bíblico, a essa religião e ao contexto de que pastores e missionários e líderes passam para você. Você precisa pegar a Bíblia, estudar a Bíblia, isso aqui é uma base para você, mas você precisa estudar por si. Você e o Espírito Santo e pedir para Deus. Eu lembro desse evangelista quando eu tinha 12 anos que ele falava assim, você precisa, cada vez que você vai ler a Bíblia, você pede pro Espírito Santo te revelar a verdade, para ele te trazer o entendimento. E aí você vai ver que algumas coisas parece que são diferentes. E olha, para você ver, eu nunca esqueci dessas coisas e eu pratiquei tudo isso. É a mesma coisa, gente, orar de madrugada. A igreja te ensina a acordar de madrugada, que você precisa orar pelas madrugadas, porque é a melhor oração, é a oração mais poderosa. E de madrugada existe sim uma guerra espiritual. E quando você ora de madrugada, você fortalece o seu espírito. É verdade. Porque você tá fazendo uma coisa que fisicamente você não tá com muita vontade de fazer. Só que de madrugada tem muito silêncio. De madrugada na verdade, assim, é a oração que abre portas, tá? Pode fazer, te garanto. Resultados quase que imediatos. A maioria das respostas imediatas que eu tive foi com as minhas orações pela madrugada. Só que quando me ensinaram a fazer, conforme a religião, eu tinha que acordar e ajoelhar ou na beira da minha cama ou ali na beira do sofá. Então eu me ajoelhava para orar. Só que eu não conseguia. Durante um mês, eu lembro que foi um sacrifício danado acordar de madrugada para fazer oração ajoelhada. E aí eu conversei com o Espírito Santo e disse, eu não estou conseguindo orar assim. E aí foi onde o Espírito Santo me guiou e disse, quem diz que você precisa ajoelhar toda vez, né? Lembra? Fecha a porta e ora ao seu pai que está em secreto. Gente, quando fala da porta, não tá falando dessa porta física, né? O próprio Jesus diz que Deus não habita em templos feitos por homens. Tá dentro de você, tá dentro de mim. Quando fala fecha a porta, é eu e o pai, entendeu? É no meu íntimo, é no meu coração. É eu e Deus. É essa porta que eu fecho. Porque ali é eu e ele em secreto. Então, muitas vezes eu não preciso nem dirigir palavras a ele. Lógico que esse dirigir palavras é legal, porque eu sinto que tem alguém me ouvindo, como eu já disse em outros áudios. Mas tem que ser uma coisa muito íntima, eu e Deus. Então, o que eu comecei a fazer? Eu falei, então eu vou mudar. Eu vou continuar fazendo as orações de madrugada, mas eu vou fazer do meu jeito. E eu lembro que a igreja tinha essas questões de, isso é rebeldia, você não tem que fazer do seu jeito, você tem que fazer... Tipo assim, é como se eu tivesse que seguir uma cartilha. Mas, como eu já disse, o que dá certo pra você, muitas vezes não dá certo pra mim. E aí eu falei assim, Deus, é eu e tu aqui. O que eu fazia, gente? Eu acordava de madrugada, ia pra cozinha, até hoje eu adoro orar na cozinha. Ia pra cozinha, puxava uma cadeira pra mim, uma pro pai, uma pro filho, uma pro Espírito Santo. Literalmente eu fazia uma reunião de madrugada. E aí eu puxava a cadeira, muitas vezes eu pegava uma xícara de café para cada um, fazia cafezinho e uma xícara de café para cada um, pra mim, claro, e pra cada um que eu acreditava que estava ali comigo. E ali, gente, eu lembro quantas vezes, fora que o meu horário não é 3 horas da manhã, nunca foi. Porque eu lembro que quando eu comecei a pedir Espírito Santo me acorda, 4 horas da manhã eu acordava. Sempre acontecia alguma coisa, ou era uma buzina do nada, alguém passava e buzinava do nada, ou eu escutava chamar o meu nome. Eu sei que eu sempre era acordada às 4 horas da manhã. Já aconteceu da minha mãe do nada me acordar. E não é porque eu falei pra ela, mãe, me acorda porque eu vou orar. Não, ela do nada assim, tipo, ô filha, você me chamou? Daí eu, não, mãe. Só que quando eu ia olhar o horário, 4 horas da manhã, ela foi lá me perguntar do nada se eu tinha chamado ela. Então foi o Espírito Santo que direcionou ela a me acordar. Então era muito legal, sabe? Essa confiança de mim com a minha espiritualidade. E aí eu acordava de madrugada, ia pra cozinha, preparava o cafezinho, puxava a cadeira e fazia a reunião. Eu, pai, filho e Espírito Santo. Estávamos nós 4 reunidos ali naquela reunião profunda da alma. E tudo que eu colocava pra eles
eles resolviam pra mim quase que imediato. Eu lembro assim que se eu colocar de 100% das minhas orações, 95% era assim, eu orava de madrugada e recebia uma resposta até 10 horas da manhã. Quando não recebia solução até 10 horas da manhã, mas a resposta vinha até 10 horas da manhã, eu tinha certeza que eu ia receber a resposta. Então eu recebia uma resposta do que fazer ou do que eu tinha que esperar, mas vinha, sempre vinha, gente. E até hoje funciona. Tanto que eu falei pra uma amiga, que ela veio falar pra mim, eu falei assim, não menina, isso aí é poderosíssimo demais, pode fazer que funciona. Você quer uma resposta imediata, se é hora de madrugada, de manhã, você vai pelo menos ter a direção do que você precisa fazer. Então, confia e faça. Mas eu fazia do meu jeito. E funciona, gente. Lógico que funciona, porque é você e Deus. É uma conexão sua com o seu eu interior. É maravilhosa. É maravilhosa essa conexão profunda. E para ser espiritualizado, você não precisa ter religião. Só que a religião, ela pode te dar esses primeiros passos. Como eu tô dizendo aqui, contando meu testemunho, eu comecei a buscar a Deus através desse evangelista, estudar a Bíblia e também buscar, que nem ele falava, em espírito e em verdade. E esse buscar a Deus em espírito e em verdade, com sinceridade, fez com que eu encontrasse a verdade dentro de mim. Eu estou onde eu estou hoje porque eu comecei lá. Se eu não tivesse começado na religião, se eu não tivesse seguido os passos, feito tudo certinho, hoje eu poderia dizer, muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu poderia dizer que eu fui castigada. Só que o fato de eu ter feito tudo certinho, mostrou pra mim que eu nunca fui castigada. Eu tive consequências, sim. Eu lembro que aos 27 anos, eu perguntei pro Arcanjo Miguel, eu falei assim, nossa, eu faço tudo certinho, eu sigo a religião, eu sigo os mandamentos, eu trouxe o meu marido pra igreja, na época eu estava casada, né? Eu trouxe o meu marido pra igreja, ele se batizou nas águas e continua dando tudo errado. Eu não entendo o que mais eu tenho que fazer. Aí foi quando o Arcanjo Miguel falou pra mim o seguinte, não há nada do que você faça que vai fazer com que o amor de Deus aumente por você e nada que você deixe de fazer que vai fazer com que o amor de Deus diminua por você. Nada do que você faz vai mudar o resultado. É dentro, não é fora. Esses conceitos de viver bem em comunidade é para que eu saiba viver com as outras pessoas. Só que quando eu desenvolvo o amor dentro de mim, eu não preciso desses conceitos. Porque naturalmente, em essência pura que somos amor, eu sei que eu vou fazer para o outro tudo o que eu espero que ele faça por mim. E eu não vou fazer em demasia, ou seja, eu vou fazer exageradamente. Eu vou ficar só fazendo. Não, vai ser natural. Então eu sei que, por exemplo, se eu quero que a pessoa se comporte comigo de determinada maneira, eu vou me comportar com as pessoas como eu gostaria que elas se comportassem. Então eu vou ser simpática, educada, respeitosa. Por quê? Porque é o jeito que eu quero que elas ajam comigo. Quer dizer que eu vou ter isso de volta? Nem sempre. Porque lembra, muitas das pessoas estão dormindo e elas querem tirar vantagem dos outros mesmo inconscientemente. Mas quando você é direcionado pelo Espírito Santo, você também não fica esperando o retorno das pessoas. Porque você sabe que vai vir do todo, você sabe que vai vir de Deus, que a recompensa sempre vem. E muitas vezes não é aquela pessoa mesmo que vai te reconhecer, é outras. Mas você faz por conta dessa conexão. Então, gente, a religião ela é importante pra você começar. Quer dizer que você tem que ficar nisso no resto da vida? Não. Às vezes você vai ter um propósito lá dentro, que nem a gente vê padres e pastores aí que estão começando a ensinar essas coisas que eu ensino aqui no canal. Provavelmente ele vai ficar na religião porque o papel dele lá dentro é despertar as pessoas lá dentro, entendeu? Às vezes, se você tiver um propósito, pode ser que sim, que você permaneça na religião. Quem diz que você não pode ligar a espiritualidade à religião? Você não pode ficar preso a dogmas e religiosidade, mas a religião sim, você pode ter um papel importante lá dentro. Você pode ser a pessoa que vai levar o despertar lá dentro. Então, não quer dizer que você não vá ficar. Outra coisa que eu quero dizer a respeito da religião, observa o que você sente. Se você tá se sentindo aprisionado, se você tá se sentindo escravo e tá se sentindo obrigado a estar lá, então você está no lugar errado, tá? Porque você precisa ir pro livre e espontânea vontade. Você tem que sentir vontade de estar na igreja, você tem que sentir conexão com aquilo. Se aquilo já não está fazendo sentido, tá na hora de você mudar, tá bom? Às vezes, o fato de você mudar de uma igreja para outra já vai te trazer essa liberdade. Você tem que estar num lugar que você se sente bem, que você se sente livre e que você tem o maior prazer de estar. Quer dizer que aí você está conectado com a sua espiritualidade, quer dizer que aí é o seu lugar. Agora, se você tá indo por obrigação, sinto muito, você tá no lugar errado. E não quer dizer que às vezes, que nem eu, não tenho religião, mas às vezes você ter religião não vai te prejudicar em nada. Muito pelo contrário, é que o meu trabalho, que eu desenvolvi com a minha espiritualidade, tô desenvolvendo, ainda tem coisas, a minha espiritualidade mostrou que era importante eu não ter religião nenhuma. Por quê? Porque como que eu vou levar a mensagem a todo mundo se eu vestir a camisa da religião XYZ? Não dá, entendeu? Então, tem a ver com o meu propósito de vida, tem a ver com a minha missão não estar em nenhuma religião, mas às vezes a sua missão é lá dentro. Então, observa você com a sua espiritualidade. Não seja uma pessoa religiosa e dogmática, mas seja uma pessoa espiritualizada. Quando você é guiado pelo Espírito
Espírito Santo, tudo dá certo, independentemente de você estar dentro de uma religião ou não, tá bom? Porque às vezes tem pessoas que se dizem universalistas e são totalmente religiosas dogmáticas. Elas precisam criar novas crenças e dogmas para si. Então, não é necessariamente estar dentro de uma religião ou não, mas é ser espiritualizado, é viver conforme o Espírito Santo te guia, tá bom? Era isso que eu tinha para compartilhar sobre religião, gente. Eu sou até suspeita para falar, porque quando eu quero, eu vou na igreja evangélica, eu vou numa igreja católica, eu vou na Umbanda, eu vou em qualquer lugar. Se o Espírito Santo me guiar, eu estou indo lá. Se eu receber o convite e eu sentir, vá, eu vou. Eu já recebi convites de pessoas que queriam me levar e a minha espiritualidade falou, essa pessoa quer te converter, essa pessoa quer convencer você de que você tá fazendo errado, de que você tá no caminho errado. Não vá. E eu não ia. Mas existem aqueles convites, que eu já recebi vários, que a minha espiritualidade falou assim, pode ir, essa pessoa, ela quer a sua companhia. Ela quer que você esteja lá com ela naquele momento. Ela quer compartilhar aquele momento com você. Aí eu vou, entendeu? Se a minha espiritualidade tocar em mim, não vai, eu não vou. Se ela falar, vá, eu vou. E é assim que tem sido a minha vida. Então eu já tive momentos de estar em chá das mulheres, das irmãs, em estar em uma missa, alguma coisa assim, e me sentir super bem, ir lá, ouvir a mensagem, fazer a oração junto com aquelas pessoas e me sentir bem naquele momento. Assim como já teve momentos que eu teimei em ir, mesmo quando a minha espiritualidade tocou em mim, que não era pra eu ir, e chegou lá e a pessoa só faltou falar meu nome. Você não vai vir se reconciliar com Deus, você não vai vir se converter. Então teve situações assim, sabe? Das pessoas julgarem que eu estava fazendo errado, que eu estava desviada, que eu estava condenada ao inferno e que eu tinha que me reconciliar com Deus. E aí, quando eu saí de lá, eu falei, entendi por que não era pra eu vir. Porque não estavam me chamando realmente porque queriam compartilhar esse momento comigo. Estavam me chamando porque estavam julgando que eu estava errada e que eu tinha que me converter do mau caminho que eu escolhi, sendo que não é verdade. Na verdade, eu estou muito conectada à minha espiritualidade. Ainda mais agora sem a religião. Então, assim, eu vou em qualquer lugar que eu sou convidada, desde que o Espírito Santo me guie, que realmente eu devo ir porque tem alguma coisa boa lá pra mim, ou porque eu fui convidada de coração e não porque estão me julgando que eu estou errada. Que acontece, tá? Tem pessoas que às vezes vêm me convidar porque acham que eu fiz escolha errada, que ser taróloga é ser do diabo, de que essas coisas que eu falo aqui é tudo do diabo. Então, essas pessoas, elas querem me convencer de que eu estou fazendo um caminho errado e aí, às vezes, o convite não vem da alma, do coração. Vendo que elas estão julgando é egóico e vendo que elas estão julgando que elas estão certas e eu estou errada. E elas querem que eu vá lá pra elas descerem a lenha em mim no sentido de você tem que ver que você está fazendo errado, que você está indo pro inferno. Então, quando é assim, eu nem vou. Minha espiritualidade nem deixa eu ir. Porque vai ser, vai ser transtorno. Vai ser pra mim sair com raiva. E não, eu tenho que ir nos lugares e sair em paz, em comunhão, né, com aquele lugar e não revoltada. Então, a minha espiritualidade nem deixa eu ir, porque senão pode estragar o trabalho maravilhoso que eu estou fazendo espiritualmente. Tá bom? Comigo mesmo, tá, gente? O aqui é compartilhar com vocês. Aí vocês que vão julgar se vocês estão se sentindo bem ou não no lugar, se devo ou não fazer parte disso, tá bom? É uma coisa você com você mesmo, tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha pra compartilhar e eu acabei contando muitas coisas que aconteceram na minha vida. Por que eu cheguei a esse conceito? Até onde eu acho que religião é válida ou não. Sim, ela tem um papel fundamental na sociedade, a gente vê isso, tá? Principalmente aquela parte da caridade, né? Das pessoas se unirem e fazerem doações, que nem nós tivemos o problema no Rio Grande do Sul aí, a gente vê várias igrejas que se reúnem com seus membros ou com a comunidade em volta e ajuda outras pessoas necessitadas, é apoio pra muita gente, então tem muita coisa boa na religião. Pegue as coisas boas, desenvolva a sua espiritualidade, você com Deus. Se você se sentir bem de ir em determinada igreja, em ouvir determinada mensagem, fazer determinada oração, em estar em comunhão com aquelas pessoas, então vá. Agora, se você não se sente bem, procure a sua espiritualidade, você com Deus. Porque o Espírito Santo vai te guiar. Se você tem sim que estar em comunhão com determinada religião, com determinada igreja, ou não, que nem no meu caso, que a minha espiritualidade falou que não é pra mim. Porque o meu trabalho não cabe religião dentro, não cabe nenhuma placa de igreja ou camisa, entendeu? Mas sim, eu posso estar em determinados momentos e compartilhar com determinadas pessoas. A espiritualidade me guia. Quando eu recebo o convite que é pra mim ir, ela me guia. Então, que seja você com a sua espiritualidade. Faça oração de madrugada, você vai ter experiências magníficas. Não precisa acordar 3 horas da manhã. Às vezes o seu horário, assim como o meu, vai ser 4 horas, vai ser 5 horas da manhã. Madrugada é até 6 horas da manhã. Então, vê você e a sua espiritualidade. Qual é a sua hora? Como que a sua espiritualidade te guia? É meia-noite? É 1 hora? É 2 horas? Para cada pessoa vai ser uma coisa. E vai funcionar, tá bom? Desde que você tenha essa conexão você com a sua espiritualidade, vai funcionar para você. Mas tem que ser guiado pelo Espírito Santo dentro de você, tá bom? Deixe seu like para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e leve para o máximo de pessoas possível.
Estude, gente, cada vez mais sobre espiritualidade. Se abra a conhecer as religiões. Se abra a estudar, entender o conceito de cada um, pra você sair do julgamento de que a religião XYZ é certa e a religião XYZ é errada, sabe? Porque esses conceitos não tem nada a ver com a verdadeira espiritualidade, tá bom? Só que você só vai descobrir através do Espírito Santo dentro de você, ok? Compartilha com o máximo de pessoas possível que você sabe que tem dúvidas sobre questões religiosas, devo ou não devo seguir. Tem que ser uma escolha da pessoa com o Espírito Santo dentro dela, mas é bom ela observar esse vídeo aqui para que ela consiga tirar seus conceitos e quando ela for para uma religião, uma igreja XYZ, que ela vá com a cabeça aberta, tipo, eu quero compartilhar desse lugar, eu quero estar com essas pessoas, eu quero ouvir essa palavra, eu quero cantar com essas pessoas, mas dentro de mim eu estou livre. Então que ela vá porque ela quer ir, porque ela se sente bem, que seja uma escolha de alma e não de obrigação, tá? Não porque ela tá com medo de ir pro inferno. Isso é o pior motivo de você escolher ir pra uma igreja, porque a igreja é você. Então, estando dentro da igreja ou não, estando dentro de uma religião ou não, você vai pro inferno se você não mudar dentro de você, tá bom? Então não é um motivo pra você escolher a Deus. Eu escolho a Deus quando eu escolho com a minha alma e não porque eu tô com medo de ir pro inferno. Bom, eu acho que era isso, gente. Acho que não tenho muito mais informação. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Você vai ver eu compartilhar muitas experiências e conhecimentos que eu venho adquirindo ao longo desses anos, né? De toda a minha vida, praticamente. Acho que é isso, gente. Desde já, meu muito obrigado a você que teve a paciência de assistir, você que tá acompanhando, aos inscritos, aos novos inscritos, muito obrigada por tudo, porque vocês estão fazendo o meu sonho acontecer, tá bom? Beijos de luz e até os próximos áudios. Tchau!